Bom, queridos, vamos para a terceira pergunta do livro. A pergunta é: o Antigo Testamento ensina que a salvação é através das obras? Essa é uma pergunta importante, queridos, porque algumas vezes nós vemos pessoas comentando, que no Antigo Testamento a salvação era pelas obras e no Novo Testamento a salvação é pela fé. Bom, isso é algo incorreto, porque o próprio apóstolo Paulo usa do Antigo Testamento para embasar a sua teologia de salvação pela fé. E ele cita dois personagens famosos do Antigo Testamento, Abraão e Davi. Abraão, em Gênesis 15, é dito que a ele foi imputado justiça por causa da sua fé. Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão, ele era um idólatra, ele era um pagão. Então ele não poderia ser salvo pelas suas obras. Então ele foi salvo pela sua fé. E ele é citado em Romanos 4, junto com Davi. E Davi é muito importante, porque Abraão, ele viveu antes da lei. Já Davi, ele viveu sob a lei. Então alguém poderia dizer, não, Davi, que estava sob a lei, ele praticou as obras da lei e foi salvo. Mas não, em Romanos 4, o apóstolo Paulo defende que Davi ele foi salvo pela fé. Então, Paulo ele argumenta a partir do próprio Antigo Testamento de que a salvação ali expressa era pela fé. Então a gente não pode contrariar esse ensino e achar que o Antigo Testamento ensinava uma salvação pelas obras. Então, antes de Cristo, a salvação era da mesma forma como depois de Cristo. A salvação para Abraão e para Davi, como para mim e para você, da mesma forma, é através da fé. O apóstolo Paulo e também o escritor aos Hebreus também apelam, citam Abacuque capítulo 2, verso 4, onde Deus diz que o meu justo viverá pela fé. Abacuque mostra que o povo de Israel havia se corrompido de uma forma extrema, que o julgamento de Deus viria e que eles poderiam ser salvos se colocassem a fé em Deus. Na pergunta anterior também, a pergunta de número 2, nós vimos que a aliança mosaica não era uma aliança legalista, ou seja, que você obtinha a salvação por meio das obras, não. Lhe era dada a salvação de forma gratuita por Deus, então era feita uma aliança, e a partir de então, só depois de já salvos, que eles começavam a obedecer à lei que lhes era dada depois. Então, claramente, se a própria aliança não era legalista, isso já nos mostra que a salvação no Antigo Testamento também não era através das obras, mas pela fé. E um dos textos mais contundentes a esse respeito é o que nós encontramos em Hebreus capítulo 11, onde é listado os heróis da fé, não os heróis das obras, das práticas, não, os heróis da fé, mostrando que cada um deles obteve um bom testemunho através da fé que colocaram em Deus. Começando por Abel, que o seu sacrifício foi aceito porque foi feito com fé. Depois passando por Noé, que ele creu em Deus, creu na afirmativa de Deus de que ele deveria construir uma arca para ser salvo. Depois a fé de Abraão, que obedeceu a Deus em relação a Isaac. Moisés e o povo no Egito, que creram em Deus para sair do Egito e para fazer o sacrifício pascal. Nós vemos também na vida de Raabe, a prostituta, que moralmente falando não tinha obras nenhuma para apresentar para ser salva, não, tinha uma vida completamente imoral, mas creu em Deus, buscou o Deus de Israel e por isso foi salvo. Então, queridos, resumindo, o testemunho das Escrituras é bem claro. A salvação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é pela fé. As obras são realizadas como uma gratidão, como uma consequência, como uma consciência da graça de ter sido salvo. Só existe uma forma de ser salvo, que é pela fé. A obediência vem como uma reação a esse amor demonstrado por Deus.